A paz do Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Mais um Desperta Crente. Deus é maravilhoso, nos permitiu mais um dia. Então, apresente Jesus para alguém hoje. Deus é bom, Deus é bom. 30 de julho de 2024, mais um Desperta Crente. Estamos agora no capítulo 9 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Jesus está ali nas festas dos tabernáculos, aonde a gente fala aqui um pouquinho mais no capítulo 7, eu gravei um vídeo falando, né? E o Senhor está ali em um contexto onde muitos judeus, fariseus, religiosos estavam ali, saduceus, tentando pegar Jesus, tentando parar Jesus, tentando prender Jesus. E agora entra nesse contexto que a gente está aqui, no capítulo 9, Jesus cura um homem cego de nascença. Jesus cura um homem que já nasceu cego. E ali vai acontecer um grande confronto, vai acontecer umas discussões até chegarem em Jesus. Então vamos lá. Ao caminhar, Jesus viu um cego de nascença. Jesus viu, Jesus está vendo. Jesus está vendo. Nesse capítulo, Jesus vai se apresentar como a luz do mundo, como a luz que chega nas trevas e repreende toda treva. Então Jesus se apresenta nesse capítulo 9 como a luz do mundo. E seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascessem cego? Aqui eles estão falando de maldição hereditária. Nesse contexto aqui, eles tinham uma crença e eles acreditavam que cada doença que a pessoa vivesse era por um pecado cometido, era por algum pecado que ele cometeu e estava sendo cumprido naquele filho, cumprido naquela filha, porque os pais pecaram, os pais agiram errado. Então a crença que eles tinham é que era sido cobrado tanto dos pais quanto no decorrer das suas gerações o pecado cometido. Então eles acreditavam nisso, né? Que a pessoa, cada um que tinha uma enfermidade tinha uma doença específica pelo pecado cometido. Se você ler o livro de Jó, você vai ver que os amigos de Jó passam 7 dias com Jó, né, lamentando ali a situação que Jó está, e depois começa a procurar pecado na vida de Jó e qual o motivo das doenças em Jó ali. Eles começaram a transferir como se Jó tivesse pecado, o pai tivesse pecado, e por aí vai indo. Então vamos lá. Aí nesse capítulo, o Senhor se apresenta para mim, para você, que ele quebra toda maldição hereditária sobre a vida daqueles que crê nele, porque em Gálatas capítulo 3, versículo 13, ele se fez maldito no madeiro, ele carregou todo o meu e todo o teu pecado. Eu vou ler aqui em Gálatas capítulo 3, versículo 13, que diz assim: foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldito, maldição em nosso lugar, pois como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se pendurou no madeiro para que toda a maldição que estava lançada sobre a mim, sobre a tua vida, caísse sobre ele, e nós somos livres em Cristo Jesus. Você tem liberdade no nosso Deus, o Senhor te libertou. Não aceite maldição sobre a sua vida, raiz de maldição, não, em você, de quando você levantou as mãos, aceitou Jesus, toda raiz de maldição, toda maldição hereditária foi quebrada. Não aceite sobre a tua vida. O crente em Cristo Jesus não está debaixo de maldição. O crente em Cristo Jesus foi liberto pelo poder do sangue de Jesus. Amém? Esse mal, muitas vezes, que alguns de nós estamos passando, é para glorificar o nome do Senhor. Aí Jesus responde aos discípulos dele: nem ele pecou, nem seus pais pecou, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Você está entendendo? Se você passar por algum período de enfermidade, de dor, de luto, de escassez, de perda, né? O Senhor vai glorificar o nome dele. Então tem cenários que Deus permite a gente viver para que ele seja glorificado na minha vida e na sua vida. Tem pessoas que perdem tudo, financeiramente, perde tudo, chega ao extremo. E o Senhor restaura tudo novamente para glorificar o nome dele. Às vezes a gente trilha o caminho e começa errado, e o Senhor faz a gente começar de novo para o nome dele ser glorificado. Então essa enfermidade, essa escassez, essa luta, essa prova, essa dor do luto, tudo é Deus glorificando o nome dele. Exalte ao Senhor até na dor. O crente que consegue adorar a Deus no meio do sofrimento, esse é um verdadeiro cristão. Esse é um verdadeiro que entendeu o propósito de servir. Então todo sofrimento, toda luta, toda dor, toda perda, toda alegria, todos os sentidos da sua vida glorificam a Deus. Então o Senhor está dizendo o propósito da cegueira daquele homem. Ele estava cego para glorificar o nome do Senhor. Você está entendendo? Tem algumas situações que parece que não tem solução, que parece que não tem saída, mas é Deus trazendo o
nome dele nas nossas vidas. Quando o Senhor me resgatou lá daquela perdição que eu vivia, hoje o nome do Senhor tem sido glorificado na minha vida, tem sido testemunhos para outros. Então a sua vida tem sido testemunhos para outros. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Jesus está dizendo, eu tenho pressa para cumprir o propósito, para cumprir a chamada. Jesus está dizendo aos discípulos que a morte dele estava se aproximando. Então, enquanto era dia, ele precisava fazer a obra do Senhor. Não havia tempo a perder. O verso 5 ele diz, durante todo o tempo que estiver no mundo, sou a luz do mundo. O tempo que tenho, não posso perder tempo. Preciso testemunhar, preciso trabalhar. Jesus está deixando exemplo para os discípulos que não há tempo a perder. Tenha um propósito, então faça a obra do Senhor enquanto é dia. Louvado seja Deus. Então, tendo dito essas palavras, cuspiu no chão, fez lodo com a mão, com barro e a saliva, e em seguida ungiu os olhos do cego, com aquela mistura, ele ungiu os olhos do cego e ordenou, vai e lava-te no tanque de Siló. Se a gente voltar ao capítulo 7, você vai ver que Jesus se coloca de pé no último dia da festa, no dia mais solene da festa, diz, quem tem, não impeça, quem tem sede, venha a mim e beba. Por quê? As pessoas ali estavam vivendo um rito religioso. Então, nesse tanque de Siloé aqui, aí eles iam, enchiam os seus talhos de água, os jarros, né, de ouro de água, e vinha derramar ali no templo, né, derramando aquela água ali como libação, como oferta ao Senhor. Então eles estavam fazendo isso. Esse tanque de Siloé era adorado, idolatrado por eles. Por isso que o Senhor faz a massa com barro, né, com a saliva da sua boca, passa nos olhos do cego e fala, vai lá, lava no tanque de Siloé, porque o tanque de Siloé, o significado dele é enviado. Então Jesus estava ali cumprindo mais um propósito. Esse homem vai lá, vai lavar, vai voltar a ver, e aí muitos vão começar a falar, a partir do verso 8, os vizinhos, os que conheciam o cego, todos aqueles que sabiam que ele ficava ali pedinte ao meio do caminho, que ele era conhecido como um pendite, porque todos os cegos, todos os aleijados, coxos que ficavam à beira do caminho, né, que usavam a sua capa, ficavam ali pedindo, então era conhecido como pedinte. E ele estava ali pedindo, todos conheciam quem era aquele cego, que desde criança, aproximadamente, os historiadores, né, dizem que ele tinha já aproximadamente 45 anos, então ele já estava na sua idade, há muitos anos, desde quando nasceu, que pegou uma certa idade, começou a pedir esmola, e ali todos os conhecia. Então as pessoas, vizinhos, familiares, os amigos, conheciam, todos conheciam aquele homem, sabia quem ele era, e sabia onde ele costumava ficar sentado, pedindo, mendigando. A sua vida vai confundir a muito, a sua transformação de vida vai confundir a muita gente vai ficar confuso com o que Deus vai fazer na sua vida, e ali começa o borborinho, todos eles começam a comentar. No verso 9, alguns afirmam, ele é mesmo, outros comentavam, apenas se parece com ele mesmo. E outros falavam, entretanto, se asseguravam-lhes, sou eu. Ele mesmo abria a boca e falava, sou eu. Uns falavam, é ele. Outros falavam, não parece com ele. Não é ela, não é mais ela, não. E ele falava, não, sou eu mesmo. Ele dava testemunho que era ele mesmo, a quem Jesus tinha libertado, a quem Jesus tinha curado e transformado. Aleluia, a sua vida. Ele mesmo conta o seu testemunho. Você vai contar seu testemunho, irmãos. Vai chegar o momento que você vai contar o seu testemunho para muitas pessoas e vidas serão alcançadas pelo que o Senhor fez na sua vida. Tirou a cegueira espiritual e te fez ver, porque é isso que cai das nossas vistas, dos nossos olhos, a cegueira espiritual, aquele pano, aquela venda nos olhos que tampava, que não nos deixava conhecer essa verdade, vai cair, porque Jesus está indo ao teu encontro. Jesus está indo, ele está vendo e ele sabe o que você precisa. Ungiu meus olhos e começa a contar, testemunhar. Ele ungiu meus olhos e mandou lavar no tanque de Siloé, então lavei e me recebi a visão. Em seguida pegaram ele e perguntaram, quem é este homem? Ele falou, não sei, porque Jesus o curou e ele não viu Jesus, ele foi lavar no tanque de Siloé. Então eles vão pegar este homem, vão levar ele para o templo, e lá no templo os sacerdotes, os fariseus ali religiosos, começam a interrogar esse cego e falam, era sábado, quando Jesus fez aquela mistura de barro e abriu os olhos. Então, na lei ali da Torá, tinha uma lei que não poderia fazer mistura, fazer barro, não poderia fazer lodo no sábado, porque havia muitas coisas que eles não podiam fazer no sábado. Eles não podiam andar muito para longe no sábado, até os passos eram contados, havia algo, né, no sábado ali que eles guardavam. Então, como Jesus fez lodo no sábado, então Jesus estava para eles quebrando um princípio ali, quebrando a lei, e ali eles se levantam contra Jesus de uma forma terrível. Eles não estavam preocupados que o cego voltou a ver, eles estavam preocupados que Jesus curou no sábado. Mais
mais uma vez começa uma perseguição por Jesus trabalhar no sábado. Meu pai trabalha e eu também trabalho. E ali começam a interrogar o cego, porque eles queriam ouvir do cego, né? Eles queriam que o cego falasse aquilo que eles queriam ouvir. E eles começam a interrogar e tentar manipular este homem. E esse homem não é Deus porque não guarda o sábado. Que eles vão dizer, ele não é Deus, ele não guarda o sábado. Eles vão dizer também que Deus não poderia usar ele porque ele era um pecador. Então, eles acreditavam que pecador não poderia ser usado pelo Senhor. Somente os judeus, somente o povo escolhido. Então, aqui a religiosidade está forte. A religiosidade está muito forte aqui. Mas Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, no tempo que Ele quer. E eles começam a dizer sobre Jesus várias coisas. É tanto que nós vamos ver que alguns falaram que Jesus era samaritano, afrontando Jesus, xingando Jesus, que chamar de samaritano era xingar. Fala que Jesus tinha demônio. Falava que Ele falava em nome de Deus Ebu. E por aí foi indo. Várias afrontas, várias ofensas Jesus ouviu por fazer a obra que o Senhor havia lhe confiado. Então você acha que você não vai ouvir nada? Você acha que nessa chamada todo mundo vai te adorar? Você acha que nessa chamada todo mundo vai te abraçar? Todo mundo vai te aceitar? Ah, meu filho, não vai não. Pode ter certeza. Vai ter muita divisão no meio da caminhada, porque o verso 18 diz: contudo os judeus não acreditaram que ele fosse cego e havia recebido a visão, até que fossem chamados os seus pais que receberam a visão. Eles começaram a duvidar do cego, dizendo, não, esse aí não é aquele que ficava lá não, isso aí não, ele não era cego, ele estava fingindo, isso aí foi armação. Vamos chamar o pai e a mãe, que o pai e a mãe também vai ser interrogado. Chama o pai e a mãe para interrogar. O pai e a mãe vai dizer, sim, esse é nosso filho sim, e ele era cego desde quando nasceu, mas ele é adulto e pode responder por si. Por quê? Porque os pais deles tinham medo de ser expulso, de ser tirado da sinagoga. O verso 23 diz, foi por isso que seus pais disseram, perguntai a ele, já tem idade, para não se responsabilizar e não perder o acesso ali à sinagoga, para não ser expulso, não ser excluído. Eles tinham medo, porque muitos judeus perderam seus pais, suas mães, seus filhos, suas esposas, sua casa, por aceitar Jesus na sua vida. A perseguição era tão extrema que alguns criam, mas tinham medo de confessar sua fé em Jesus. Então aqui os pais teve medo de ser expulso, de passar pela perseguição, e eles passam pro filho. Não, ele já tem idade, então ele mesmo vai responder por ele. Pergunte a ele. Nós não queremos se responsabilizar. Tem pessoas que acreditam em Jesus, mas não querem enfrentar uma sociedade ante Deus, uma sociedade ante Cristo. Tem pessoas que acreditam, sabe que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas tem medo de se posicionar, tem medo de dizer, eu sou uma cristã, eu sou um cristão, sirva a Deus e apresento Jesus para o mundo. Tem pessoas que até creem, mas tem medo de responsabilizar. Tem pessoas que têm desejo de servir, mas tem medo, porque quando você aceita Jesus, você perde todos aqueles que são contra Jesus. Esse amigo falso, essa amiga falsa, quando você aceita Jesus, você recebe também no pacote os inimigos da cruz, os inimigos de Jesus. Então tem pessoas que não têm coragem de se responsabilizar, se colocar de pé e dizer, eu sirvo a Deus. Quando eu conheci Jesus, quando eu aceitei na minha vida Jesus, quando Jesus me aceitou, né? Que Jesus entrou na minha vida, eu perdi, foi muita gente. Tem pessoas que parou de falar, que não desacreditavam de mim. Então minha vida mudou muito, começando o Senhor limpando o caminho. E tem muitas pessoas que não querem perder, né? Que não querem perder ambientes, que não querem perder amizade, que não querem perder família, porque muitas vezes até famílias vão se levantar contra nós. Até alguém de dentro vai se levantar contra Deus na nossa vida. Então nós não podemos negar a Deus e negligenciar. Não transmita a sua responsabilidade. Se você crê em Jesus, se posiciona. Para de ficar sendo crente 007. Lá naquela empresa ninguém sabe que você é cristão. Lá na escola ninguém sabe que você é cristão. Aí perto do bairro onde você mora ninguém sabe que você é cristão. Não seja crente 007. Seja um crente fiel em Cristo Jesus. Seja um crente fiel em Cristo Jesus. Coloca na mão do Senhor, se posiciona e assuma. Tira a capa e assume que você é um servo de Deus. Amém? É tempo de se posicionar. É tempo de descer do muro, pular para dentro da arraial e dizer, eu sou de Cristo. Amém? Contra esses falsos mestres, contra esses falsos líderes, esses falsos profetas, precisamos de pessoas se levantar e assumir a sua responsabilidade na casa de Deus, assumir a sua responsabilidade no reino de Deus como um cristão. Então do verso 24 ao 25, eles vão novamente interrogar o cego, já está indo para o segundo interrogamento, o cego já está ficando já estressado, irado já, porque já está indo para o terceiro interrogamento dele, e ele vai responder ao que lhe retrucou. Se ele é pecador, eu não sei. Ou não sei, todavia,
todavia uma verdade. Eu sei que eu era cego e agora vejo. O cego está dizendo, eu sei que contra fatos não há argumento. Se ele é falso ou se ele é verdadeiro, eu não sei. Eu sei dizer que eu estou vendo e eu não sou mais cego. Então ele está testificando. Pode falar o que quiser. Eu sei dizer que eu era cachaceira, que eu era perdida, que eu não tinha jeito pra minha vida. Eu sei que ele me achou e eu era cega. Agora eu vejo. Houve um afatá de Deus na minha vida. Abra-te os olhos. Meus olhos se abriu e eu comecei a ver. Foi o que houve na vida deste homem. Ele houve na vida dele um afatá e os olhos dele se abriu. E ele entregou a Jesus o seu caminho. Então, contra fatos, não há argumentos. Não adianta criticar o evangelho, irmãos. Não adianta criticar o cristianismo. Não importa falar mal, mas se vê que pega um bandido, faz dele um homem de Deus. Que pega uma prostituta e faz ela uma missionária. Que pega aquilo que a sociedade excluía, aquilo que a sociedade falava que não tem jeito, aquilo que era a escória da sociedade e transforma um novo homem com caráter transformado. Não adianta. Há uma religião aí que pega madeira e chama de santo. Jesus pega o homem perdido, pecador, e coloca como santo e faz dele um santo na presença dele. Então não adianta, irmãos, não adianta. O evangelho de Jesus Cristo transforma a vida do homem. Contra fatos não há argumento. O evangelho de Jesus transforma vidas, aleluia, e muda história, porque Jesus é bom. Eles queriam que o homem falasse que Jesus era um pecador. Eles queriam que o cego falasse que Jesus era um falso profeta. Mas ele testifica, não, ele já está virado, já estava no terceiro interrogatório dele. Ele fala, não, ele para mim ele é um profeta. Que ele conheceu Jesus, no primeiro encontro que ele teve, ele conheceu Jesus como profeta. No primeiro impacto do conhecimento que foi curado, foi limpo, ele conheceu Jesus como profeta. E logo depois, no segundo encontro que ele vai ter com Jesus, a partir do verso 35, Jesus pergunta, tu acreditas no Filho de Deus? E o homem pergunta, me apresente ele que eu quero crer, aleluia. E Jesus vai dizer, é este que fala contigo, este que fala. Ele vai adorar, prostrar e adorar diante do Senhor e vai crer. E Jesus vai falar no verso 39, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem, e os que veem se tornem cegos. Cego para o mal, cego para a maldade desse mundo. E aqueles que não enxergam começaram a ver o reino de Deus, começaram a ver a misericórdia do Senhor. E você que não via, comece a ver. Você que não enxergava, comece a enxergar. Porque tem uma fatalidade de Deus para nossas vidas, uma transformação. A cegueira espiritual faz isso aqui que está escrito no verso 34. Então, concluir, tu que nasceste repleto de pecados, pretendes nos ensinar e o excluíram. Eles estavam dizendo, você que nasceu cheio de pecado, quer nos ensinar que somos sacerdotes, líderes religiosos aqui no templo, aí exclui o homem porque não aceitou a verdade. E é isso que faz, a cegueira espiritual, ela cega o homem ao ponto dele não ver pecado em si próprio, dele não se sentir pecador. Todas as pessoas que têm dificuldade de aceitar e entender que nós somos pecadores e precisamos de Jesus, essas pessoas não conseguem chegar ao conhecimento da verdade e nem ser liberto por ela, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você reconhecer que você é um mísero pecador, que você não é nada, que você precisa de Jesus, você chegar a esse entendimento, eu preciso da graça dele, eu preciso da misericórdia dele, eu sou pecador, eu sou falha, aí sim você vai conhecer o verdadeiro Deus. Que Deus te abençoe, que a graça do Eterno te alcance e que você seja renovado a cada manhã. Desperta Crente é um canal para fazer com que você cresça na graça, no conhecimento e que você fique atento aos sinais dos últimos tempos e que você não olhe para trás, mas prossiga para o alvo. Que o Senhor venha te fortalecer nesse dia, que a graça dele seja derramada. Vamos orar no nome de Jesus. Senhor, nós te pedimos a tua graça para continuar crendo. Nós pedimos a graça do Senhor para que o Senhor venha abrir a nossa visão espiritual. Senhor, abra a visão espiritual dos nossos filhos, do marido, da mãe, da esposa, da família, Pai. Senhor, que o Senhor possa fazer no nossa casa, no nosso lar, no meio dos nossos, algo tão extraordinário que seja notório testemunho a ser contado. Que aqui, como os vizinhos desse cego, como os conhecidos, amigos, ficaram sem entender, é ele, não é ele, é alguém parecido, possa acontecer também nas nossas vidas. Que seja tão forte, tão extraordinário aquilo que o Senhor fizer nas nossas vidas, que todos aqueles que verem, Pai, verão e temerão ao Deus que nós servimos e entenderão que o Deus que nós servimos não é um Deus de balde, não é um Deus limitado, é um Deus sem limite, é um Deus que pode todas as coisas, é um Deus que não está, Senhor, parado no tempo, impedido de agir, mas é um Deus atemporal, um Deus que está em todas as estações, um Deus que está no futuro, no meio, no princípio, no início e no fim de todas as coisas. Por isso nós nos colocamos nas tuas mãos, continua a trabalhar em nós dessa forma extraordinária, assim nós cremos no poderoso nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que a graça dele te fortaleça para a glória de Deus. Amanhã
Desperta crente.